E aí, pessoal, tudo bem? Titio manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net. Elas não são de minha autoria e os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto como violência extrema, abuso físico e psicológico. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Harry Potter, uma segunda chance. Harry acabou não indo para Madame Oosh. Em vez disso, ele se esgueirou até o galpão de vassouras e começou a mexer em uma das vassouras que era velha demais para ser perdida. Demorou um pouco, mas ele encontrou os pontos onde a magia começou a se desfazer e consertou o que pôde. Ele não podia voar para testá-lo muito longe, mas parecia responder um pouco melhor a ele. Sabendo o que ele fez, ele verificou as outras vassouras e começou a fortalecer a magia nas vassouras, onde podia. Depois que isso foi feito, uma semana se passou e Harry decidiu brincar um pouco, então ele começou a fazer sua própria vassoura voadora. Ele precisava transfigurar um pouco da vassoura, mas tinha certeza de usar coisas que não mudariam de volta e se certificou de que estivessem em sua forma atual, antes de continuar. Mais um mês de experimentação depois, sua vassoura estava completa e ele decidiu levá-la para um voo de teste. Foi incrível sentir sua própria magia fluindo pela vassoura. As runas que ele criou para permitir o voo estavam funcionando como ele esperava. Era um pouco diferente das outras vassouras, já que a runa mudava a maneira como a vassoura respondia. A reação foi mais lenta do que ele esperava, mas a velocidade era incrível. Ele avaliou com o dobro da velocidade de sua Firebolt, desde a primeira vez, mas essa não foi a melhor parte. Ele sentiu que poderia continuar acelerando, mas estava indo rápido demais para manter os olhos abertos se fosse mais rápido. Parar e manobrar também foi um problema. Ele precisava resolver esses problemas primeiro. Felizmente ele ainda tinha tempo e, no final da semana seguinte, finalmente conseguiu usar a vassoura como qualquer outra. O único problema dessa vassoura era que ela precisava de mais força para voar mais rápido, então ele acabou precisando carregar as runas antes do voo, para que não precisasse drená-la dele enquanto avançava. Ele duvidava que esse modelo fosse utilizável por qualquer pessoa, exceto alguém com grandes quantidades de poder mágico, mas isso não era realmente um problema para ele e seria bom para o que ele pretendia fazer, de qualquer maneira. A vassoura era apenas uma prova de conceito de qualquer maneira. Não podia armazenar muito poder devido ao tamanho das runas ser pequeno e ao fato de ter sido desenhado em madeira, ao invés de algo que pudesse armazenar mais poder, como pedra, ou alguns metais. O próximo passo precisaria ser um modelo que não esgotasse tão rapidamente, ou que reciclasse a energia para que precisasse apenas de uma carga inicial. Em seguida, precisaria recarregar com o tempo do ambiente, como funcionavam as proteções. Isso foi colocado na lista após seu projeto atual. Ele já havia descoberto como fazer gravidade artificial. Afinal, era um feitiço razoavelmente simples. Era usado o tempo todo em tumbas egípcias e Harry já havia encontrado algo para ele na biblioteca de Hogwarts. Esse tinha sido um dos poucos atrativos para voltar para a escola. Isso e seus amigos, isso é. Ele passava muito tempo na biblioteca, aprendendo sobre os conceitos de criação de feitiços e funções rúnicas, mas também se esgueirava para a sessão restrita com bastante frequência. Os feitiços poderiam prejudicar crianças em nível escolar e nada disso era realmente sombrio. Harry sabia que o diretor os mantinha em sua biblioteca particular, e ele não estava interessado em magia Black de qualquer maneira. Como ele entendia, a magia Black era viciante e corromperia o lançador com o tempo, então ele não estava interessado. Harry estava atualmente trabalhando em um feitiço que seria necessário para uma nave espacial. Ele precisava ser capaz de combater ou anular os efeitos de múltiplos fatores de gravidade ao acelerar rapidamente. O feitiço de gravidade que ele havia encontrado só tinha as configurações para fazer a gravidade mudar de direção, ou aumentá-la, mas não nesse grau. Foi uma semana antes de Harry ir atrás da pedra, enquanto eles estudavam e conversavam como sempre faziam, quando as garotas da Sonserina finalmente criaram coragem para abordá-los. Com licença, Lord Potter? Daphne Greengrass perguntou, um pouco timidamente. Me chame de Harry. Harry disse facilmente. Eu não possuo nenhum senhorio neste momento. Harry, então. Daphne disse um pouco mais facilmente. Ela tentou ser respeitosa. É o que ela faria com outros puros sangues, ao procurar um favor.
Ela olhou por cima do ombro, para Pansy. Antes de voltar, nós estávamos esperando. Ela começou. Harry estava ciente de sua presença o tempo todo e sabia o que eles queriam, no entanto. Claro, puxe uma cadeira. Estamos atualmente em transfiguração. Harry a interrompeu, chocando-a. As outras garotas se acostumaram rapidamente com o quão perspicaz Harry parecia e ele era mais como um tutor neste ponto, com seu vasto conhecimento dos diferentes assuntos. Ele raramente estudava o que eram, preferindo estudar por conta própria. Nós geralmente nos ajudamos, e quando ficamos presos interrompemos Harry, já que ele está estudando sozinho. Hermione os informou. Ela começou com ciúmes de seu conhecimento, mas então percebeu que ele estava nisso há anos. Ela poderia estar com ciúmes ou usar o conhecimento que ele tinha a seu favor. Ela estava apenas grata a Harry, por ser seu amigo. Com tudo o que ele estava fazendo pelo grupo e por ela, pessoalmente, ela não poderia estar mais feliz. As outras meninas também sorriram para elas em boas-vindas e abriram espaço na mesa, tirando os livros do caminho. Obrigado. Daphne disse com um pouco de choque. Ela esperava favores ou algo assim. Ela esperava as palavras, o que ganhamos com isso? Em vez disso, houve uma oferta gratuita de adesão, simplesmente entregue a eles. Bem desse jeito? Pansy perguntou, um pouco desconfiada. Não há taxas ou favores, ela perguntou. Estamos apenas focando no futuro. Susan falou. Se existe uma condição, é que você respeite o fato de sermos todos amigos e que você se mantenha no assunto. Nós tendemos a conversar um pouco, considerando que estudamos tão rápido, com a ajuda de Harry. Acrescentou Fay Dunbar. Ela normalmente era do tipo quieto, preferindo ficar em segundo plano. A conversa constante e a atmosfera amigável atraíram a garota. Ela ainda era normalmente um pouco quieta, mas isso parecia ser apenas sua personalidade normal. Também entendemos que o homem médio não tem capacidade para trabalhar e conversar. Parvati acrescentou, antes de se virar para Neville. Desculpe, Neville. Ela adicionou. Não. Neville disse com um sorriso. Eu mantenho minha boca fechada, ou simplesmente não aprendo. Posso aceitar minhas limitações. Parvati sorriu para ele por um momento, antes de se virar para os recém-chegados, que finalmente se sentaram. Essa também é a razão pela qual tentamos manter apenas Harry e Neville no grupo. Harry ensina, quando é necessário, e Neville não nos interrompe. Eu também uso o tempo, enquanto vocês adoráveis damas conversam para conversar. Neville interveio. Eu só não sou tão inteligente quanto vocês. Ele disse com um sorriso autodepreciativo. Hermione colocou a mão em seu ombro. Você é inteligente o suficiente para conhecer seus pontos fortes. Ela disse. Não podíamos pedir mais. Todos eles perceberam em algum momento que Neville não era tão estúpido quanto pensava. À medida que sua confiança aumentava, também aumentava sua velocidade e processos de pensamento. Eles tentaram dizer a ele, mas tendeu a ter o efeito oposto, então agora eles apenas o apoiaram, sempre que podiam. No momento, estamos fazendo o dever de casa para amanhã. Harry interrompeu. Ele queria que eles voltassem a isso, para que ele pudesse voltar à sua leitura. Ele estava fazendo anotações sobre como pretendia soletrar a próxima vassoura. Se ele quisesse ajudar a escola com isso, precisaria fazer alguns que funcionassem normalmente, em vez de runas. O que você está estudando? Daphne perguntou, percebendo o tomo que ele estava lendo. Parecia um livro de maestria em runas. Herbologia. Harry disse facilmente, ignorando completamente o fato de que o livro era claramente sobre runas. Ele nunca nos diz no que está trabalhando. Hermione interrompeu. Aparentemente é muito avançado para ter uma discussão decente conosco. Ela sabia que ele ainda estava trabalhando em sua pesquisa particular para fazer uma espaçonave. Ela não iria trair sua confiança, no entanto. Também foi por isso que ela disse isso com uma pitada de humor, balançando a cabeça com um leve sorriso, como se estivesse exasperada. Mas, isso é um livro sobre runas. Pansy disse, um pouco lenta na compreensão. Ela está dizendo que eles sabem que ele está ocupado com outras coisas e que não vai nos contar. Daphne sussurrou para sua amiga. Ela já havia pegado seus livros e começado a fazer o dever de casa.
As meninas aprenderam rapidamente como as coisas funcionavam, enquanto a maioria das outras tendia a fazer perguntas diretamente a Hermione. Somente quando ela lutava com o assunto, o que não era frequente, eles se voltavam para Harry. Suas respostas eram acompanhadas de exemplos, para que os mais lentos do grupo pudessem entender mais facilmente, se os conceitos fossem um pouco complicados ou intrincados, o que raramente acontecia. Eles se acomodaram facilmente e ficaram alegremente surpresos, quando foram atraídos para as conversas assim que chegaram. Em algum momento, uma das meninas puxou o que parecia ser um diário e fez uma anotação. O que era estranho era que o grupo estava discutindo os negócios de seus pais, em vez do trabalho. Por que a garota Granger estaria interessada nisso e fazendo anotações? Hermione. Susan se intrometeu. Estamos em companhia mista. Talvez você deva guardar o diário para mais tarde, ela perguntou com um olhar, com a intenção de lembrá-la de que os diários deveriam permanecer em segredo. Ela havia notado a atenção da garota Granger. Os olhos de Hermione brilharam para os recém-chegados e se arregalaram, antes que ela pudesse se recompor novamente. Certo. Ela disse enquanto rapidamente guardava o livro. Eu esqueço às vezes. Ela adicionou. Harry contou às outras garotas sobre os diários, quando uma delas confessou sentir falta dos pais e desejar que houvesse uma maneira mais fácil de falar com eles. Ela estava acostumada a poder pelo menos usar o Flu para entrar em contato com seus pais. Não havia tal coisa disponível para os alunos aqui. Está tudo bem. Harry disse. Se as coisas continuarem como estão, suspeito que todos nesta mesa acabarão mantendo um diário. As novas garotas ficaram impressionadas com o quão animadas algumas das outras garotas pareciam. Porque um diário era algo para se entusiasmar tanto. Parecia que havia mais coisas acontecendo aqui do que aparentava. Que intrigante. A sessão de estudo passou a abranger outros assuntos e quando a maioria do grupo partiu, Hermione ficou para trás para ajudar as novas meninas com o dever de casa que haviam feito antes de entrarem, enquanto Harry se levantava para escoltar os outros para suas salas comunais, enquanto ele sempre fez. Quando Harry voltou, ele pegou o livro que estava estudando novamente e continuou seus estudos. Eles ficaram chocados ao notar a hora, quando terminaram, e tiveram que correr para ajudar a levar os Sonserinos de volta à sala comunal. Harry os estava guiando, sem pensar que não deveria saber o caminho até lá, até que chegaram pela entrada secreta. Como você sabe onde fica a casa da Sonserina? Perguntou Daphne. Segredo comercial. Harry disse, seu rosto de repente uma máscara em branco. Que comércio? Perguntou Pansy. Também um segredo comercial. Harry disse. Harry conhece todas as passagens secretas da escola. Hermione disse por ele. Pessoalmente, acho que ele tem um mapa, marcando todos os locais interessantes, mas também não me conta nada, chamando-o de segredo comercial. Ela sabia que ele não se importaria se ela especulasse, mesmo que ela chegasse mais perto da verdade do que ele gostaria. As meninas da Sonserina ficaram impressionadas. Harry Black era definitivamente interessante de se ter por perto. Obrigado por nos acompanhar, Harry, Hermione. Daphne disse, aceitando sua explicação. Eles normalmente não seriam pegos mortos andando com um nascido trouxa, especialmente porque seus pais eram quem eles eram. Essa foi uma das razões pelas quais eles levaram tanto tempo para se juntar. Felizmente, eles poderiam alegar que a estavam usando, por sua inteligência óbvia, como qualquer bom Sonserino faria, então eles finalmente tomaram a decisão de entrar. Eles não ficaram desapontados com a escolha. Harry era perspicaz e inteligente, enquanto a própria Hermione era uma fonte de informação, aprendida nas aulas e nessas sessões de estudo. Sua própria compreensão dos assuntos abordados foi rápida e facilmente expandida e eles não tinham dúvidas de que o grupo acabaria por estar no início do ano. Sem problemas. Harry disse enquanto se curvava e os cumprimentava da maneira usual. Vamos nos encontrar novamente amanhã. Ele disse com aquele sorriso maroto dele. As meninas realmente coraram e rapidamente entraram na sala comunal, mas tiveram que esperar que as outras saíssem, antes que pudessem dizer a senha. O que temos aqui? Uma voz disse de dentro da sala comunal da Sonserina. Alguns primos lindos, saindo para um passeio noturno? Eram dos garotos do 7º ano da Sonserina. As duas garotas congelaram. Os rumores se espalharam por toda a escola e as meninas de repente ficaram com medo.
A sala comunal estava vazia, exceto por um garoto agora parado na frente deles. De repente, ele estava com a varinha na mão. A última coisa que eles se lembram de ter ouvido foi: estupefaça. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like, pois me incentiva a continuar postando cada vez mais. Lembrando que, embora a fanfic não seja de minha autoria, ainda dá muito trabalho para transcrever e editar. Quem puder, por favor, passe lá no site do criador da fanfic e deem uma força para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo episódio.